no Instagram do Jornal de Jundiaí, nesse caso com imagem. A nossa TV aqui do Jornal de Jundiaí, a nossa TV da Rádio Difusora. Só para que você tenha uma ideia, além da audiência da Rádio Difusora, a gente tem aí mais de 290 mil seguidores no Instagram, com mais de 20 milhões de visualização. E é essa vitrine que eu sempre digo, nós estamos usando para apresentar o Bastidores da Política Eleições 2026. Qual o objetivo aqui? Chamar a sua atenção, você, ouvinte da Rádio Difusora, você, meu telespectador do Instagram, para a importância de elegermos deputado estadual e federal para Jundiaí e região. Nós estamos a 2 eleições sem eleger, não é possível. Dayatuba tem, todos os programas eu digo isso, vou dizer isso até a eleição, até antes da eleição, dia 3 de outubro. Em Dayatuba tem deputado, Sorocaba tem deputado, Campinas tem deputado, São Paulo tem deputado, deputados federais e estaduais. E nós aqui, uma cidade pujante, uma referência estadual e nacional, Jundiaí e grande região, não temos. Mas a gente tem agora, nesse ano, uma lista muito positiva, uma lista muito boa de pré-candidatos. E nós estamos chamando aqui prefeitos, ex-prefeitos, lideranças partidárias e os pré-candidatos também. Vamos abrir espaço para os pré-candidatos. No período eleitoral, a gente tem que falar com todos eles. A gente vai abrir aqui 10 minutos para todo mundo fazer uma pergunta, um rápido, né? Uma pergunta e resposta. Então, tem um pessoal que fica com medo. Não vai chamar não sei quem, vamos chamar, vai vir todo mundo. Fica tranquilo. Junto com a gente, na direção, Sueli Musel Júnior, Tobias Musel Júnior, o Tony na mesa de som, a apresentação e produção Itamar Gonçalves, o Alan, nosso jornalista, o Samuel, junto com a gente aqui, que é o nosso maker, né, videomaker, é isso aí, o Bruno, assessor do nosso convidado, que é o nosso Cristiano Lopes, que foi secretário municipal, gestor municipal, vereador de 3 mandatos, né? Cristiano, obrigado por ter atendido o nosso pedido, consegui na agenda, fale comigo aqui no rádio, a hora que você quiser falar com o Jundiaí, está lá na TV, na câmera nossa lá, no Instagram do Jornal Jundiaí. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Itamar, cumprimentar a todos aqui que estão conosco, toda a equipe de trabalho, a difusora, os ouvintes, cumprimentar e agradecer, Itamar, por essa oportunidade que Deus nos dá nesse momento de poder falar um pouquinho do olhar futuro para a nossa cidade e também já parabenizar todo o grupo JJ por essa iniciativa, né, de promover a importância de Jundiaí ter representantes na Assembleia, representantes na Câmara Federal, e poder trazer e aproximar o cidadão dos possíveis candidatos. Aí nós estamos tratando de pré-candidaturas, mas do papel importante que a rádio faz nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cristiano. Nós tivemos vários convidados, cada um deixou a sua frase, a gente tem costumeiramente repetir, e uma deles, o professor Oswaldo Fernandes mesmo disse, a gente não tem do voto distrital. Para vereador, basicamente, não é oficial, mas é distrital, né? Porque você tem a voto na região, no bairro, você tem que ir lá responder. O Cristiano é um exemplo disso. O Cristiano está lá no clube, ou está na igreja, está na festa, ou está no bairro. Aí o eleitor cobra, né? Cristiano, pedi tal coisa, te votei por causa disso. Essa proximidade é fundamental. Para deputado estadual e federal é um pouco diferente, mas o objetivo do programa é a gente começar a caminhar nesse sentido. Criar o voto distrital, mesmo sendo um contrato tácito, né? Um contrato entre a gente aqui, pré-candidato, e você, eleitor, para que você faça a melhor escolha e a gente tenha representatividade. Já passaram por aqui, Cristiano, o Miguel Haddad, aliás, o primeiro foi o Miguel Haddad. Miguel Haddad, prefeito 3 vezes, deputado estadual federal, professor Oswaldo José Fernandes, o Luiz Braz foi prefeito da cidade de Campo Limpo Paulista, o Zé Antônio Parimoski, o Gustavo Martinelli, que é o prefeito, o Stanislau Steck, prefeito de Louveira, tem uma articulação no estado, Stanislau, hein? Sim. Esteve conosco ontem na Câmara dos Vereadores, participando do encontro da Semana Equestre. Chegou o Stanislau, agora ele é da Superintendência da Secretaria de Agricultura do Estado, né? Agricultura e Pecuária do Estado, do Governo Federal. O João Paulo Souza, que é vice-prefeito em Várzea Paulista, é pré-candidato a estadual. O Ferrugem, que é presidente agora do Republicanos, doutor Fernando Souza. Doutor Fernando Souza Ferrugem, comerciante, empresário, presidente partidário. O Luiz Fernando Machado, que é pré-candidato a federal. A Renata Ceni, que é pré-candidata a estadual. A Renata Ceni, aqui em Francisco Morato do lado, parte da família dela é de Jundiaí. Então tem o vínculo aí territorial, o vínculo familiar. O Tomás Capeleto, gosto muito do Tomás, também prefeito da cidade de Itatiba. E hoje o Cristiano. Hoje você, Cristiano, vem aí o Armando Hashimoto na semana que vem e na outra semana o Ricardo Benassi. Então a gente está trazendo todo mundo para que as pessoas entendam, para que você tenha essa oportunidade de falar com o pré-candidato. Alguns são lideranças e trazem sua experiência para a gente tentar diferenciar. Ô, Cristiano, nessas eleições para deputado estadual e federal, a gente tem uma vantagem. Eu estou sempre dizendo isso, é não ter aqueles nomes que nós tínhamos nas últimas, né? Que é Tiririca, que é Janina Pascoal, teve uma meia dúzia aí que levou voto não só de uma região e nunca fizeram nada para cá. Então,
A gente tem uma lista aqui, me parece que essa lista está bem encolhida, está bem na região mesmo, né? Já melhora, já é um caminho de melhora, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que até o cidadão da cidade de Jundiaí, da nossa região, já tem entendido também essa mensagem. Apesar de nós termos aí quase 30% das pessoas que migraram para Jundiaí, né, nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, isso acelerou demais os números. Nós tivemos um número crescente, forte no número de pessoas que são paulistanos e que vieram morar aqui em Jundiaí, na nossa região, e isso é um reflexo para o interior do estado de São Paulo também. Ainda tem essa cabeça do paulistano de conhecer os candidatos, os deputados que já são eleitos em São Paulo e as figuras mais carimbadas. Mas também, ao mesmo tempo, o jundiaense, que é a maioria, seja aquele que nasceu aqui ou aquele que já mora há muitos anos e tem Jundiaí no coração, ele também já tem essa perspectiva da importância do papel dessa representatividade de colocar novamente Jundiaí nesse cenário, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional. E isso faz com que Jundiaí possa ter avanços importantes na questão estrutural da cidade, né? Jundiaí consegue movimentar a economia, ela consegue levar o seu dia a dia, mas quando nós temos uma representatividade, colocando Jundiaí no Senado Nacional e Estadual novamente, com seus representantes, isso vai impactar diretamente o cidadão jundiaense da região. Essa que é a ideia, Cristiano. Você falou bem, a gente tem, a partir da lista nossa, da nossa região, aí o eleitor está livre para fazer sua escolha. Né? Você tem aí 3 ou 4 candidatos, pré-candidatos a federal, tem 5 a estadual, não tem problema. Mas a partir daí pelo menos ele faz a escolha aí, né? Experiência, competência, quem ele se agrada mais, quem ele gosta mais. Por exemplo, você imaginar que o Brasil já votou, quando você fala que o eleitor tem essa noção, me agrada muito pensar no seguinte: se o brasileiro entendeu, pelo menos na nossa região aqui, que votar no Tiririca realmente foi uma piada, agora você tem o Caneta Azul, que é pré-candidato a federal, sem criticar nenhum dos dois, eu sempre gostei de Tiririca, acompanhando na TV. É uma coisa. Artista, né? É um artista. Na política, aquele Alexandre Frota, na TV. Isso na política não serve para nada. Mas se você, eleitor, começar a entender que cada um tem a sua ação na sua representatividade, no seu setor, né? É comediante, é empresário, é político, aí tá valendo o voto. Acho que a gente já está no caminho certo, né? Sim. Eu queria até dar um exemplo que eu acho que traz muito para a sociedade jundiaense. No início, você citou a questão de vereadores que são eleitos pela sua comunidade, pelo seu bairro de atuação. E olha que engraçado, eu não tenho um bairro de atuação. E eu trabalho alguns temas da cidade, mas eu tive voto em todas as urnas da cidade. Não tenho dúvida. Então, hoje, para mim, é o mesmo reflexo. Se eu vier a disputar um processo eleitoral no futuro, no estado de São Paulo, as pessoas vão ter que analisar muito bem os seus candidatos. Nós temos diversos candidatos, cada partido é obrigado hoje praticamente a montar o seu grupo, e por isso que acaba tendo diversos candidatos no mesmo município. Jundiaí é uma referência, é uma cidade, é um polo importante, e ele precisa ter representatividade, e os partidos também olham isso. Eu recebi o convite do Partido Progressista no final do ano passado, para que eu pudesse me colocar à disposição do partido, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Isso não significa que eu já sou candidato, isso não significa que eu já estou pedindo voto, isso não significa que eu já estarei dentro de um processo eleitoral. O que nós estamos fazendo nesse momento, e o partido me alertou disso, é que Jundiaí precisa de representantes. E neste momento o partido fez o convite, a gente espera, lá nas convenções, ter a possibilidade ou não. Claro. Você sabe que a questão partidária é importante. A gente vai falar um pouquinho de você, por que você teve voto, você vai saber por que ele teve voto na cidade toda. É fácil de entender, a gente já vai explicar isso, mas eu só quero aproveitar essa sua fala e dizer o seguinte: a gente sabe que cada partido tem o seu conceito, tem que fazer os arranjos e tal, mas seria um sonho também os partidos. Por exemplo, a gente já tem Jundiaí uma lista, para mim já está crescendo muito de pré-candidatos, já acho que já está grande, a gente já corre risco. Dá para eleger 2 estaduais e 2 federais na nossa região, certamente. Mas se os partidos conseguissem, antigamente você tinha, né? Um partido se unir ao outro e lançar um candidato só. Itamar, nós precisamos diminuir o número de partidos. Então é isso. Esse é o trabalho. Mas aí não cabe nós, nesse momento eleitoral. Não é a hora e não dá, né? Esse é o discurso que todos nós queremos fazer, mas nós não temos o poder de decisão. Isso é a Câmara Federal? Quem decide isso? É o Congresso. É o Congresso, nós temos mais de 30 partidos disputando. Todos os partidos precisam montar seus grupos. Como é que faz? Como é que eu vou chegar aqui em Jundiaí hoje e reunir os candidatos e falar, vamos fazer o seguinte, sai 1 ou 2 e todo mundo vai apoiar? Esse seria um sonho. Reduzir partido. Acaba com o partido. Esse é um grande desespero, mas diminui o número de candidatos. Aí resolve o problema. E agora a gente está seguindo aí a rota dos partidos, tem que lançar. Olha um exemplo, vou dar um exemplo que é positivo. O União Brasil, que
que hoje é o partido do prefeito Gustavo Martinelli, o Partido Progressista, que é o PP, eles se fizeram uma federação. A junção é. 50% é representante do PP e 50% é representante da União. Aí nós Eles se entenderam ali. Já se entenderam. Então nós já vamos reduzir o número de quantidades De candidatos. de candidatos no estado de São Paulo. É isso que precisa acontecer. Mas precisaria acontecer em todos os outros mais de 30 partidos. Né? É um tema para ser discutido a partir das próximas eleições. Sim. E eu quero dizer o seguinte: o Cristiano Lopes, a gente passa rapidamente aqui, é de família tradicional, já foi gestor municipal, era secretário municipal, depois virou gestor, mudou, né? Eu fui secretário de esporte e fui secretário de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Fui secretário e gestor. Secretário, os dois mesmo. Que para mim é a mesma coisa. Ok, exatamente. Okay. Esportes, economia, tecnologia. Desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, secretário de esportes e a terceira vez vereador. Terceiro mandato. O Cristiano, eu sempre falo aqui, Cris, da competência, a formação e experiência e entrega. O Cristiano tem o trâmite no executivo legislativo. Essa experiência, e é essa experiência que a gente se refere, aí você compara o restante da lista, o camarada aí para ser pré-candidato a federal, vai em Brasília, não vai perdido, não vai lá sem saber o que vai fazer, sabe como funciona o executivo, a prefeitura, que executa, que faz, sabe como funciona o legislativo, que é a Câmara Municipal, aliás, terceira vez candidato, e sempre com boa votação, né? Sim, graças terceira a Deus. Vez candidato, terceira vez vereador. A cada processo eleitoral, eu vim subindo minha votação. E você consegue uma articulação positiva ali na Câmara Municipal. E esse trabalho, essa junção dos dois, até para você pessoalmente é bom, né? Você conhece a prefeitura, é vereador, em qualquer um dos dois lugares que você tiver, você consegue atuar bem, né? E eu vou te colocar um outro pilar importantíssimo, que eu acho que esse talvez foi o que me deu o maior incentivo para poder aplicar dentro tanto do executivo quanto do legislativo, que é o mundo privado. Né? Por muitos anos, você sabe, eu administrei as concessionárias Hondas, a nossa empresa agora completa 63 anos. Campeão com vários títulos no motociclismo. No esporte. E o esporte me deu a disciplina. Tá. Desde pequeno, muito cedo, a disciplina. Então, isso eu levei para a minha vida toda, seja para o comerciante e para a vida pública. O esporte disciplina, o comércio, o comércio te ensina a lidar com pessoas. Lidar com as pessoas. Com os funcionários. E muito mais do que isso, é você ter uma visão que a todo tempo você tem que estar se reorganizando e planejando, porque o mercado ele é muito volátil e isso faz com que os comerciantes a todo dia tem que estar mudando. Com os comerciantes, com os funcionários e com o público, principalmente. Então veja, gente, essa articulação, essa experiência de conhecer o território, conhecer as pessoas, saber administrar, conta muito lá em Brasília, porque lá em Brasília o negócio é outro, né? Você vai decidir temas nacionais, aí temas importantes nacionais. Temas importantes, relacionamento, tem que ser feito. Acho que isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, que carrego muito comigo, é você ser muito bem relacionado com as pessoas, independente das bandeiras partidárias. Você vê na Câmara Municipal hoje, nós temos um ambiente interno muito bom. Tá. Né? A gente consegue dialogar com diversos partidos, com pessoas, com vereadores e vereadoras, que entendem que as discussões são as ideias. Muitas pessoas, né? Quando você está no governo, quando você é secretário, estava no governo era o Luiz Fernando. Sim. Né? Aliás, um destaque que eu quero comentar depois, que é a FENS, que já está em nem sei qual edição. 11ª edição. A 11ª edição. Então ele está lá no executivo, mas já foi vereador. Era comigo, sempre foi vereador. Aí quando você está lá, você tem que ter ele tem que ter um bom relacionamento com o executivo e com a Câmara, porque ele se tornou política pública, fez, né? Sim. Aí ele volta para a Câmara Municipal eleito. Agora, o prefeito é o Gustavo Martinelli. Você tem um bom relacionamento com o governo e tem que ter um bom relacionamento com a Câmara. Isso é política, né? Essa é a articulação política que a gente fala nos bastidores, né? É isso que é política. Isso não é fazer o mal. É pela cidade. É pela cidade, são pelas pessoas, são pelos projetos, são a continuidade de eu poder um dia... Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 15, vai fazer 16 anos agora de setembro, uma fez a 17 agora. Qual é o legado que o pai dela deixou para essas crianças, que hoje já são adolescentes, e olhar para trás e falar assim, o que eu deixei para a cidade enquanto fui gestor público? Porque muita gente gosta do status. Tá. O status da política pública, ela não é uma coisa que me emociona hoje, que me dá qualquer tipo de prazer. O meu prazer maior é aquilo que eu consigo entregar. E eu sou um cara de entrega, eu sou um cara de execução, sou uma pessoa que consigo, às vezes até arrumo algumas arranhas, mas é porque eu quero aplicar, eu tenho esse desejo de executar algo. E eu deixo aqui uma mensagem assim para todos que se envolvem na política. Olhem para as pessoas de forma como se fossem seus familiares, como se fosse a sua filha ou filho, porque eu acho que é isso que a política precisa. Eu não falo que hoje só quem é experiente que deve estar na política, muito pelo contrário, tem muita gente experiente que não deve ser varrido da nossa política. Tem muita gente experiente
que precisa ser varrido da nossa política. Sabe por quê? Porque ela quer o status. Ela não quer deixar o seu legado. É vaidade. Vaidade, o poder pelo poder. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê pelo nosso cenário nacional hoje. Mancha esse meu pensamento, mancha as pessoas que pensam da mesma forma que eu, como cidadão pensa que gostaria de ver o político trabalhando a política pública. Isso, o político tem que servir e trabalhar para o eleitor, é política pública. E a gente tem liberdade. Por exemplo, esse legado da FENS, a FENS é uma das maiores, um dos maiores destaques dos últimos da região, além da questão de educação e tal, mas a FENS veio para ficar, se tornou política pública. E foi no governo, você era secretário de... Secretário de Desenvolvimento Econômico quando você criou, né? Tá. A partir daí, quando você criou esse projeto, com a visão de comerciante que ele tinha, já essa necessidade de fomentar o comércio, você teve total apoio do governo na época para realizar isso. Que foi, era a missão do Luiz Fernando, de falar, faz alguma coisa boa aí. Como é que começou a FENS? Quando o Luiz me convidou, eu já tinha na minha cabeça, para eu aceitar o convite, volto a dizer, eu não aceitei o cargo pelo cargo, aceitei o cargo para que eu pudesse colocar em prática aquilo que eu acreditava que seria bom para o desenvolvimento econômico e social do município. Fazer alguma coisa diferente, boa. E não esquecer que nós estávamos entrando numa pandemia. Parou o mundo por causa da Covid-19. E o que eu poderia fazer naquele momento, assumindo uma responsabilidade daquela como secretário de Desenvolvimento Econômico do município? O que eu tinha que fazer? Primeiro, auxiliar as indústrias que estavam trabalhando ainda, porque era de primeira necessidade básico, necessidade especial, que precisava atender urgentemente saúde, alimentação e tantas outras. Nós precisávamos conectar as indústrias com as pessoas que estavam buscando oportunidade de emprego. Porque muita gente perdeu o emprego, porque muitas coisas fecharam, mas ao mesmo tempo algumas indústrias, alguns segmentos atuavam e precisavam de gente para trabalhar. Então nós criamos o programa, criamos toda essa energia positiva de colher as informações, conectar todo mundo, seja o industrial que estava precisando arrumar pessoas para trabalhar e pessoas que precisavam de emprego para poder trabalhar. Então nós criamos todos os serviços que eram o desenvolvimento econômico, foi tudo para um portal único, porque as pessoas estavam em casa. Nós conectamos... Foi o home office, né? Nós conectamos todo mundo. E aí começou a gerar o quê? Em 2 anos foram 20 mil pessoas que arrumaram emprego por causa de um portal que se chama Jundiaí Empreendedora e hoje ele é muito utilizado. Aí o Jundiaí Empreendedora e FENS, duas. A FENS é a sequência. FENS é a sequência do FENS é quando depois que nós criamos o espaço dentro do mundo virtual, nós fomos para dentro do shopping, do Maxi Shopping, criamos o espaço físico, daí a pandemia já estava minimizando, as pessoas voltando a sair para casa, podendo se conectar com outros negócios, nós criamos o espaço físico para dar mais acesso a quem não tinha internet. O primeiro foi o Parque da Uva, não é isso? Aí nós fomos direto foi do shopping. Direto do shopping, onde nós criamos... Do Jundiaí Empreendedor. Criamos o Jundiaí Empreendedora, conectamos todo mundo, começamos a capacitar os empreendedores, porque quem perdeu o emprego na pandemia começou a empreender, mas não tinha estrutura para empreender. O espaço físico veio e começou a capacitar, qualificar e dar condições para que eles pudessem desenvolver o seu negócio. A partir desse momento que já se formalizaram, nós criamos a FENS. Aí que foi para aí vem a Feira do Empreendedor Negócio e Serviço, que aí era a oportunidade de tudo que ele aprendeu dentro do Jundiaí Empreendedora, é ele poder também agora colocar em prática em vendas, para gerar riqueza. Toda a estrutura da prefeitura, olha gente, toda a estrutura da prefeitura usada em pró ao aquecimento econômico da cidade. Econômico e social. Por quê? Você não paga aluguel, tem os estandes, tem espaço, tem estacionamento, e ali as pessoas iam fazer seus negócios. Foi isso. Isso é política pública. Por isso se tornou, porque né? Virou lei, ela deixa de ser então uma política de governo, passa a ser uma política de Estado, e aí a gente faz um projeto de lei, transforma numa lei, e hoje ela é seguida. Teve uma paixão muito grande todo esse processo, né? Na Jundiaí Empreendedora, na FENS, a alegria, a satisfação. Nós somos 13 eixos dentro do Jundiaí Empreendedora, são 13 eixos. Esses eixos, todos eles têm vinculado a um segmento da economia ou social. É uma paixão, sim. Eu falo que eu trato da FENS como o próprio Gustavo Martins fala, o Cristiano é o pai da FENS. Isso. E eles adotaram. Eu acho que todos nós somos os pais, todos nós somos as mães, todos nós temos que ter o respeito com o empreendedor daqui da nossa cidade e da região. Mas você sabe que eu tenho uma dúvida, posso jogar aberto e sincero aqui para você, porque o prefeito joga a missão para o secretário, o secretário de gestão tem que fazer. Sim. Mas eu tinha a dúvida, eu falei, quem é que criou essa FENS aí? Foi o Cristiano ou foi o Parimoski? Eu sempre estava na dúvida, porque os dois, eu sempre vi os dois aí entrelaçados, aí, engajados mesmo em fazer a coisa acontecer, né? Mas tudo começou na questão da pandemia, então, sim, é isso? Eu acho que eu digo assim, o Parimoski é um amigo meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande, é um grande incentivador.
quem construiu a FES, quem construiu o programa Jundiaí foi a prefeitura. Nós somos só membros, foi nós somos isso que eu vi, participantes. isso, foi a isso. prefeitura que fez tudo o Luiz isso. Fernando, nós éramos só as pessoas que estavam naquele momento. Tá vendo, gente? Isso é que é política. O Luiz Fernando, o Parimós, que o Cristiano na época era secretário, hoje é vereador. Gustavo Martinelli, o Gustavo Martinelli era vice. Então todo mundo faz parte, todo mundo A partir da pandemia, cria-se a Jundiaí Empreendedora, cria-se a FEM, está rodando aí, já teve outras edições e não tem como, nem pode parar. Né? Não, hoje tem uma capitã lá, você sabe quem é capitã, né? Quem que é? A Bruna? A Bruna Lazzarini. A Bruna que tá, a Bruna, qual que é a função dela? Ela é a secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico. Mas a Bruna está aí desde o início de todo esse processo. Quando eu fui o secretário, ela já foi a diretora responsável pelos trabalhos com a FENS. A Bruna, dando entrevista aqui no Jornalismo da Difusora para mim, e assim, a gente tem o tempo, né, do programa. Mas era tanta coisa para dizer, a Bruna me falou, é tanto trabalho, também é tanta coisa para organizar, para fazer, que às vezes não dava tempo. E ela tinha que falar rápido. E a gente ria aqui. Para atropelar, porque senão não dá tempo de falar tudo, mas é a paixão de servir. Esse projeto, eu citei esse porque ele é o destaque, esse e tantos outros projetos. Então a gente está falando aqui com o Cristiano, que é vereador, é pré-candidato a deputado federal, a diferença de quem tem experiência com as pessoas, com o comércio, com a política. É só assim que você consegue aprovar projeto, que você consegue trazer algum tema para a mesa de discussão, que é o que acontece em Brasília, né? Sim. Alguns temas serão importantes na Brasília. Por isso que eu falo que o relacionamento ele é muito importante dentro desse processo de construção das políticas públicas. Porque se eu for lá achando que eu sou melhor do que todos, nós não vamos avançar. Se eu vim aqui falar que eu sou o responsável, né, de tudo, também não vai avançar, porque eu nunca fiz nada sozinho. Juntar as experiências. Eu sempre construí as políticas públicas com todos os que, aliás, todos aqueles que estavam acima de mim, inclusive, com os prefeitos, com o vice-prefeito, com outras diretorias, outras secretarias. E o meu sonho, Itamar, é a gente ver essa política ser replicada no estado de São Paulo. Porque eu sei o quanto fez e faz de diferença na vida daqueles empreendedores que estão espalhados pela nossa cidade, pelos bairros, que muitos não conhecem, viu, Itamar? Eu conheci. Muitos não conhecem. Olha, gente, eu conheci a Fergu Queijos a partir da FENS. Lá do Eloy Chaves. E tantos outros, porque a feira ela cresceu, ela mudou de local, ela passou por um espaço melhor, o marido acabou agora Deixou o negócio e está com ela na empresa. Com ela, mas isso é com muito trabalho, com muita seriedade, com muito alicerce, bem construído. Então a história da feira que eu estou dizendo aqui é um exemplo de tantas outras. Tem um rapaz que centenas de depoimentos. Tem um rapaz para higienização de sofá, já foi em casa, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é tanta coisa. Mas é bacana você ver a pessoa se estruturando no próprio negócio, que aí aquece a economia, né? É uma troca. Por isso que eu acho que isso tem que ser replicado para o estado de São Paulo. Por isso que eu acho que nós temos que ter uma FENS regional, onde nós possamos conectar as empresas da nossa cidade, para as pessoas diminuírem um pouco a compra pela internet, compra do comércio local, valorize o comércio do seu bairro, valorize o comércio da sua cidade. E quando o poder público faz política pública no desenvolvimento econômico, ele tem que ter essa preocupação e essa visão de conectar os comerciantes, de fazer com que eles possam prosperarem, gerando novos empregos. Você falou em região, a Várzea acho que tentou fazer. A Várzea, através do vereador Andy, que foi um grande abraço, Andy. Aliás, o Andy assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Grande abraço, Andy e Jaime, o pai dele lá em Várzea Paulista. Isso, eles fizeram a primeira edição, nós demos toda a colaboração, ajuda. Isso, foi uma FENS aí. Fez a FENS. Isso é uma FENS. Nós estamos agora conversando com o Cajamar, que deve fazer também a sua FENS. Ontem eu recebi a secretária de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba, através do vereador Pedro, que está buscando essas informações, então eles vieram... Cabriúva, tem que focar no Emi. Vamos aguardar ela, assim que ela acionar a gente, nós vamos estar à disposição. Aí, joia. Amanhã, se eu não me engano, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Jarinu estará com a Bruna e com o time lá, enfim. Eu acho que existe uma movimentação. Então vocês já estão fazendo esse trabalho regional? Regional já está acontecendo, precisa acontecer, e é aí que eu falo que daqui a pouco, daqui a um tempo, nós vamos ter FENS em tantas cidades que cabe sim uma FEM regional, onde a gente possa pelo menos ter 50, 100 comerciantes de cada região, fazendo com que a gente tenha essa conexão. Essa seria a FENS regional, seria o top, hein? Essa vai ser um local estratégico. Eu carregarei sempre. Um local estratégico, grande, uma grande feira, bacana. Hein? Regionaliza e vamos distribuir isso para o estado de São Paulo. O parque aqui nosso, o comendador do campeonato, não, o parque aqui da... Parque da Uva vai ficar, o comendador do campeonato, vai ficar pequeno para o regional, não fica? Pequeno. Eu imagino isso acontecendo em Piracicaba, isso tem que ser outra Claro, cidade, Limeira, e a gente seguir aí, beirando a Anguera, que nós vamos fazer divisa lá com o nosso
Goiás, quem sabe? Tá tudo aí, Minas, tá tudo ali, ó. Então a visão do Cristiano, gente, é um camarada que está aí nessa luta. E como é que você foi do comércio? Você é atleta, piloto de moto, premiado, sempre foi comerciante, a família do comércio. Onde que aconteceu? Daí você virou vereador? É porque eu acho que a minha vida de Porque atleta... depois que você entrou na política mesmo, você apaixonou e ficou, né? Não dá tempo. Não dá mais tempo. Eu falo para as pessoas o seguinte, alguém que diz que é vereador e trabalha numa outra coisa, que é secretário e trabalha numa outra coisa, que é diretor, não dá conta. Ou você decide o que você vai fazer, ou se dedica e cumpre o seu papel de servidor público. Eu diria levar a política a sério. Isso é importante que você está dizendo. Não é minha profissão. Mas está levando a sério. A minha formação é administrador de empresa, eu tenho pós-graduação na área da administração pública, então governança e área pública, e tenho essa vida do comerciante, sou um atleta de 34 anos competindo, foram 5 títulos nacionais, foram 18 títulos paulista, sul-americano, latino-americano, sou empresário. A nossa empresa faz 63 anos esse ano. Aí você me perguntou o que me levou para a política. Exato, como é que foi? O atleta se relaciona com o seu fã todos os dias, seja pela internet, seja pessoal ou nas provas. Essa relação me deu tanta proximidade com o cidadão, e eu tinha que retribuir para a cidade o que ela me deu durante 34 anos de carreira. Quantos jundiaense ou da região não torceram pelo Cristiano nas pistas? Eu torci. Muita gente. Foi então uma transição de vida, foi uma outra etapa na vida. Foi uma outra etapa. Quando eu estava começando a parar de correr, eu fui secretário de esporte da prefeitura, na gestão do Pedro Bigardi. Naquele momento, eu tive um reconhecimento da sociedade pelo trabalho muito grande e fui eleito na minha primeira participação como vereador. Já saiu e ganhou. Eu já saí e ganhei. Na segunda, eu já subi mais de 1.000 votos e na terceira, eu dobrei a votação. Cara, então, essa transição de vida privada para pública, ela foi por causa do esporte. E você aproveitou toda a experiência da sua vida de atleta, de comércio, essa afinidade com as pessoas, e hoje está na política. Mas me dediquei também, viu, Itamar? Eu estudei, não tenho dúvida. Procurei entender quais são os movimentos, como é que funciona, essa relação com as pessoas e com os políticos. Eu me dou bem com todos, eu não tenho problema nenhum. E eu gosto de unir pessoas. Eu sou uma pessoa que dificilmente você me vê agredindo, falando alto, só quando as pessoas começam a pôr o dedo no nariz. Só se provocar demais, né? Provocar demais. Quando fala que aquilo que foi feito, que é comprovadamente que dá certo, vem falar para mim que aquilo é política. Aí me deixa muito magoado. Cristiano, eu vou te falar uma coisa, e vou falar uma coisa para você que nos acompanha no rádio, na difusora e aqui ao vivo no Instagram. Eu quero aproveitar esse momento com o Cristiano e dizer o seguinte. O que eu quero pedir para você falar para o nosso ouvinte, telespectador, Cristiano? Eu disse no início, a gente não pode pedir voto, mas a gente está pedindo sim projeto. Esse projeto vai se transformar para as eleições municipais e vou dar sequência nele nas eleições municipais. A gente vai continuar firme aqui. Como convencer? O Cristiano é um dos exemplos de tantos que a gente trouxe aqui, de convencer você, de Jundiaí, Jarinu, Várzea Paulista, Campo Limpo, Louveira, Itupeva, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, entendeu? Essas cidades que compõem até Salto, Itu, convencer você do seguinte: todos os pré-candidatos de outras regiões são bem-vindos, emendas de deputados que estão no poder são bem-vindas. Mas o que a gente precisa aqui? Eu quero que você entenda a história do Cristiano e pense assim: por que eu vou votar num cara de São Paulo, Indaiatuba, Sorocaba, se eu tenho potencial aqui? Esse é o convencimento que eu estou buscando, Cristiano. Você acha que a gente está no caminho certo, a difusora, o jornal? É isso que a gente está fazendo, está dizendo para o nosso eleitor: amigo, vamos dar poder político, vamos melhorar a economia, vamos conseguir emendas, deputado estadual e federal, com as nossas pessoas. O Luiz Fernando fala pessoas, né? Com as nossas pessoas. Por quê? Porque a gente tem potencial aqui. O que a gente pode dizer, o que você pode dizer com a experiência que você tem, como secretário, vereador, para o nosso ouvinte aqui, para o telespectador, para dizer isso, para repetir isso da sua maneira. Gente, vamos votar nas pessoas daqui. Estou falando voto em mim, mas vamos botar na lista daqui. A gente consegue sensibilizar, trazer as pessoas a essa percepção, Cristiano? Eu acho que sim, eu acredito nisso. Eu falei isso no início, eu acho que parabenizei todo o grupo JJ, porque essa iniciativa ela é importante. A gente já vem falando de algumas outras eleições sobre esse assunto, mas agora vai afunilando. E o fato de você ter esse representante, volto a dizer, não é a emenda parlamentar, é uma obrigação.
sabe, do deputado mandar para as entidades, ajudar as instituições, isso, elas precisam disso, senão as políticas públicas não acontecem nas cidades, e os municípios cada vez mais sem recurso para fazer aquilo que é necessário para a mudança na vida melhor das pessoas. Infelizmente, o governo federal, o governo estadual está passando as obrigações para os municípios. Nós não temos mais dinheiro para pagar a segurança pública, nós não temos mais dinheiro para pôr na saúde, na educação, porque tudo que era dever dos outros entes federativos, o município está pegando o tesouro municipal e pagando as contas. Exato. Então, a obrigação dos deputados repassar dinheiro para os municípios, ela é clara e é uma obrigatoriedade, como nós já dissemos aqui. Porém, se o cara é da cidade, se o cara é da região, é claro que ele vai mandar muito mais recurso para cá, aonde ele tem a concentração, onde ele tem mais participação, aonde ele tem mais presença e aonde ele vai ser mais cobrado. Se o Jundiaense e as cidades vizinhas votarem nos candidatos aqui da nossa cidade e da nossa região, vocês vão poder ir na casa deles. Eu moro aqui, nascido aqui. A maioria das pessoas que me conhecem sabe até onde que eu moro e eu não tenho problema nenhum. Eu tenho o prazer de falar que eu estou lá no Rio Acima, que eu luto pelo Rio Acima, e apesar de eu não ter voto no Rio Acima, eu sou um cara muito presente no bairro. Ótimo. Então eu tenho presença na cidade, como qualquer outro candidato que mora aqui na nossa cidade ou na nossa região. Você que é da nossa região, votando nas pessoas, vocês vão cobrar diretamente na casa das pessoas. Não é pela rede social. Exato. A rede social é distante. Não traz isso que vocês estão fazendo agora com o grupo aqui, de trazer para poder trazer as pessoas mais próximas. Isso nós não vamos ter com um deputado lá de Bauru, lá de Jaú, lá de não sei da... São José do Rio Preto, vai então, votar. Eu acho que o maior incentivo vai ser a cobrança. A cobrança de quem está aqui e de quem é nascido ou é criado aqui na nossa região, e você vai poder cobrar. Cristiano, eu agradeço muito, que é o vínculo territorial, gente. Quando a gente fala do vereador, a gente vai... Parece uma repetição, e é como se fosse uma aula. Eu fiz na pós-graduação, no MBA, fiz uma aula que é gerenciamento de projeto, e o professor sempre repetiu algumas coisas, e aí depois, com o tempo, você aprende que isso vai para o subconsciente. Então, a gente está repetindo, sim. Repetindo o seguinte para você: o voto com o vereador, ele está lá no bairro, ele está na região, ele está na igreja, no comércio, ele é cobrado. O voto para deputado estadual federal mesmo. Porque, além de você ter a oportunidade de conhecer o deputado que vai ser eleito, os prefeitos da região conhecem, os vereadores conhecem. Essa proximidade por si só já é muito boa. Eu fiz uma conta rápida para deputado estadual, a gente tem acho que 94 no estado de São Paulo, dá uma média de 7 cidades para cada deputado. O deputado trabalha no estado inteiro. Sim. Mas o Cristiano colocou bem, é claro que o deputado vai dar uma preferência, uma visão maior onde ele vive, onde ele convive, onde ele tem relacionamento, sem abandonar o restante. Mas se você tem um deputado para cada 7 cidades, com certeza, por que não eleger o deputado da nossa região? E o deputado federal não é diferente. Lá são 513 deputados. Mas né? é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai trabalhar para o estado de São Paulo, com temas nacionais, mas com a representatividade para dentro do estado de São Paulo. Isso não tem dúvida. É exatamente isso. Quando eu falei com o Tobias Musael Júnior, eu trouxe esse projeto para cá, a primeira resposta do Tobias foi imediata. Ela falou sim, e vamos começar logo. Mas o Júnior sempre defendeu isso. Exato. Não é de agora, ele sempre defendeu essa... Aí, acompanhando as campanhas, você sabe que eu acompanho muitas campanhas políticas na trajetória da vida como jornalista, eu sempre vi a narrativa. Os deputados, os candidatos, tudo, votam aqui, votam na região. Eu falei que a gente tem que estender isso. Por isso que trouxemos para o rádio, trouxemos para a TV, que é o Instagram, né? Para dizer para você, amigão, dá uma olhada... Receba todos, mas olha a lista que vai beneficiar você diretamente, que é a nossa lista de pré-candidatos. Aí a eliminatória é menor também, né, Cristiano? Sem dúvida. Você tem alguns pré-candidatos, eu até citei aqui, o João Paulo já veio aqui, é estadual, o Luiz Fernando é federal, todos pré-candidatos. A Renata Ceni, aí você tem que falar um negócio de Francisco Morato, posso esquecer, é estadual. O Cristiano é pré-candidato a federal, está agendado aqui, está acertando a agenda com o Danilo, não acertou ainda a data. O Leandro Basson também é estadual, outro federal. E a Ellen, né, que é a mulher do prefeito, é federal. Também é federal. É a candidata do governo. A gente queria saber quem eram os candidatos. Eu falei com o Gustavo. Vou dar mais alguns dias que eu vou anunciar. Já anunciou. A Ellen é pré-candidata federal e o Ed Carlo, que é presidente da Câmara, é pré-candidato a estadual. O Ed Carlo é o terceiro mandato também ou o segundo? Está no terceiro mandato. Está no terceiro. Terceiro mandato. Quando a gente fala de mandato, vou falar da Renata Ceni, mas eu quero só falar, você falou de trabalhar com seriedade na política, me lembrei, eu não quero cometer injustiça, mas lembrei de outras pessoas aqui, outros vereadores que têm tido essa dedicação que você tem. Se eu estiver errado, você me corrige, fica à vontade. O Fauaz Tarra é um camarada que entrou na política e está ali, firme. O Marcelo Gastaldo, que não ganhou a eleição, mas sempre foi um político de afinco. Estive com ele hoje em reunião na prefeitura. Isso, sempre foi de afinco. Está lá na prefeitura, né, Marcelo? Sim. São pessoas que estão ligadas à cidade, porque começam a resolver. É gostoso resolver também as coisas, né? Você conseguir fazer um pedido. É um prazer de você pedido, fazer né? a entrega, né? Você, quando você tem uma
olhar para trás, falar assim, puxa, o que eu deixei de legado, o que eu consegui resolver, como que... Isso é bacana. Eu não gosto muito do essencialismo, Itamar, eu sempre fugi disso. Não, sempre política pública. Eu sempre falo que se eu for lá e só resolver um problema pontual não dá mais, cidadão, né, não é o meu caminho. Não dá mais, né? O meu gabinete sempre fala que nós tratamos as políticas públicas. Se tem problemas na saúde, nós temos que tratar da raiz. Não adianta eu querer ir lá e puxar a fila lá para passar na frente, essas coisas não peçam para mim. Mas que o eleitor já, nesse sentido, Sim, o eleitor já pelo menos o pouco, meu né? eleitor que me procura, ou as pessoas que me procuram, é outro perfil, sabem dessa importância. Eu diria que boa parte dos eleitores já aprenderam isso no Brasil, não é só no município, não. O negócio de cesta básica, dinheiro, favor, cortar conta de água, conta de água. Esquece, gente. Isso não resolve o problema de ninguém. Você resolve pontualmente de um cara e o todo não resolveu. Não acertou nada, né? E você sabe, Itamar, só deixar aqui uma mensagem também para os eleitores, né, para quem está nos ouvindo. Quando vai avaliar um candidato, isso. Não olhe para aquilo que ele está prometendo. Olhe para o histórico dele. Pelo que ele já entregou. Muitas vezes, eu nunca fui deputado federal. Então, como que você avaliaria o Cristiano Lopes para deputado federal? É simples. Nós estamos tratando de legislativo para legislativo. O que o Cristiano fez no legislativo municipal? Vai lá. Aí você vai olhar a minha presença nas sessões, você vai olhar os meus conteúdos, você vai olhar as leis que eu fiz. Hoje eu tenho assim, uma total tranquilidade, Itamar, de falar, e gosto de falar disso, porque quando o voto consciente, a última avaliação do voto consciente, fez uma avaliação de todos que estavam na última legislatura, e eu fui avaliado o melhor vereador, mais bem avaliado da história do voto consciente. E por que eu estou falando isso? Porque para mim, não. Estou dizendo que essa é uma oportunidade das pessoas compararem quem faz, quem não faz. Tem a ver com produtividade. E não adianta eu me falar assim, eu vou fazer isso. Eu falei que o meu sonho era fazer a FENS regional. Não estou dizendo que eu vou fazer, mas esse é meu sonho. Mas já fez a FENS, já criou a FENS. Agora, se você olhar para o meu passado, já criou esse cara fez. É isso aí. Se o cara falar, pô, você tem mais de 100 projetos de leis já aprovados, então eu posso chegar na Câmara Federal e fazer também. Eu posso fazer programas que mudam a vida das pessoas socialmente, mas o Cristiano nunca foi deputado, como está falando isso? Mas ele foi já gestor e já sabe como já faz. Fez, exatamente. Então eu acho que comparar o passado com o futuro tem que ter esses critérios. Porque muita gente que vai participar desse processo eleitoral ainda não teve a oportunidade de ser candidato. Você sabe, Cristiano, que eu falo isso há 40 anos no jornalismo, em alguns períodos de eleição, tem o pessoal, que é o pessoal, a turminha do amendoim, ele tá defendendo alguém ou tá torcendo para alguém. Não. Se eu estou dizendo que exatamente o que o Cristiano fala há muito tempo, é competência, ele já falou da formação, a experiência e das entregas, ele já falou. Quando você vai no médico, você vai fazer uma cirurgia, raramente você faz uma cirurgia do coração com o primeiro. Você passa por um segundo, vê o pneu no terceiro. Um advogado, você tem um negócio para resolver de família ali, um negócio que vai envolver patrimônio. Aí vem o advogado e fala uma coisa, você fala, vou consultar outro. Não é verdade? Vai no mecânico, você tem um carro novo, automático, esses carros aí estão tudo chique, você não leva qualquer um. Você fala, qual? Eu vou perguntar para o Cristiano aqui, qual mecânico você conhece? Ô Bruno, qual que é, Samuel? Cada um, você pega indicação. Sim. Na política não é diferente. Você não pode votar no cara porque é aventureiro, porque ele quer, porque ele diz o que você quer ouvir. Isso. No Brasil, a gente vive isso ainda. O político diz o que quer, o que você quer ouvir, você acredita e vota. É por isso que a gente está na mão desses caras aí do governo federal, que está uma vergonha. Sistematicamente, todos no mesmo balaio, falando de governo federal, nem é o nosso tema aqui, mas eu vou abrir esse espaço. Eu sempre digo, Cristiano, eu sou abençoado por Deus, eu agradeço muito. Amém. Eu digo isso há 40 anos. Não há santo nessa história. Agora fica o pessoal da esquerda com o pessoal da direita, eles ficam guerreando entre si. Se você colocar tudo num balaio só, não há santo nessa história. Agora, o pior de tudo isso é que é uma vergonha, porque a gente tem milhões e milhões de reais, o Cristiano acabou de dizer, o município paga a conta do governo federal, e a gente tem que sofrer aqui, o prefeito, o deputado estadual e federal. Nós trabalhamos 5 meses pagando impostos. Os impostos vão para lá, 15% em números arredondados fica para o município, 25% para o estado de toda a arrecadação e 60% para a federação. Aí tem que bater na porta do deputado estadual, deputado federal. Então tem muita coisa para mudar. O Brasil dá para ser maravilhoso para todo mundo, se você não cair em ladainha, não cair em conversa fiada. Eu vou abrir só um minuto aqui. Era para falar no início do programa, não falei, Cristiano, vou falar agora. Atenção você de Francisco Morato. Hoje foi aprovado em sessão extraordinária, sessão 1054, a 54ª sessão, um projeto em edição extraordinária, sessão extraordinária na Câmara Municipal, por unanimidade, um projeto de asfaltamento para a cidade de Francisco Morato. São quase 100 ruas, era um empréstimo, eles estavam debatendo lá. E a Renata Sena esteve aqui na semana passada com a gente
e falou do endividamento dos municípios. A maioria dos municípios estão endividados exatamente pelo que o Cristiano falou. O município não consegue, com o orçamento que tem, precisa de emendas e acaba ficando endividado. Então existe muito endividamento, mas é claro que endividamento, quando tem CNH, você tem saúde financeira, o município vai encontrando meios para realizar as coisas para o cidadão. A partir da fala da Renata Ceni, hoje teve a sessão extraordinária, como influencia. Os vereadores aprovaram e 100 ruas deverão, o prefeito do Gusmão anunciou hoje, 100 ruas deverão receber o asfalto. Já tem uma rua que é a Basílio, sobrenome, até o final já vai estar asfaltada, que era um outro processo que eles tinham com o governo do estado. Mas agora esse projeto, aprovado hoje de sessão extraordinária, vai tirar 100 ruas. Imagina quantas famílias em 100 ruas que ficam na rua de terra, no barro, na chuva, no pó, na poeira, problema respiratório para as crianças. A casa não fica limpa, a mulher não consegue lavar roupa, que sempre Não tem dá. poeira, a casa também está sempre suja. Então, parabéns aí, Francisco Morato, parabéns ao Rodrigão, presidente da Câmara. Olha, Rodrigão, não, Marrone, grande abraço, Marrone, lá de Francisco Morato e todos os vereadores, parabéns aí, e parabéns a você que vai ter a sua rua asfaltada Itamar, para esse projeto. você não sabe o quanto faz de diferença na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, o asfalto na porta de casa. Eu falo isso porque nós tivemos, eu volto a dizer, do rio acima, as nossas ruas eram todas de terra, foi feito o asfaltamento em uma parte do bairro já, isso avançou muito, mas já tem 3 anos que nós não temos benefícios naquela nossa região, mas eu sei o quanto mudou a vida das pessoas quando o asfalto chega, porque você disse, o ônibus das crianças para levar para a escola não chega, o carro para sair para o cidadão de trabalhar, ele não consegue ir, a poeira, quando você falou, lava a roupa, dá problema, Casa sempre suja. a saúde das crianças, e dos jovens e dos idosos, que muitas vezes ficam ali na portinha tomando sol, aquele pó, enfim, é uma benfeitoria muito importante para a cidade e para o bairro onde recebe esse benefício. Parabéns, Francisco Morato, parabéns aos mesmo. vereadores. E aqui em Jundiaí, se a gente voltar lá para trás na história, o André Benassi foi o precursor aí em fazer obras que ninguém via, que é a tubulação, né, rede de água e esgoto, e asfaltou vários bairros, iluminou, asfaltou e estradas vicinais. A partir daí que a coisa não parou mais, mas Sim. teve início, um grande período de asfalto na cidade de Jundiaí, foi na administração do André Benassi. Sim. E hoje nós precisamos ter um olhar mais clínico para toda essa região rural que a gente fala, não só da Isso. cidade. Se a gente olhar para o interior de São Paulo, a gente ainda tem muitas produções familiares, né, do agronegócio familiar, que precisa, muitas vezes, Escoar a mercadoria. escoar os seus produtos, precisa de uma atenção. Você pega o nosso Caxambu, pega o nosso Mato Dentro, hoje aqui, estou dando exemplos mais próximos, mas a gente pode olhar para Jarinu, nós podemos olhar para Cabreúva, para Cajamar, para Itupeva. Itupeva vem crescendo também, mas é uma área ainda que tem bastante agricultor ainda, que tem pessoas que precisam desses benefícios. Então, olha para onde a gente vai quando a gente tem essa representatividade. Exato. Olha como a gente consegue levar o governo federal ou o governo estadual ter atenção com os municípios. Porque sabe que eu sempre ouvi de deputados, amigos meus, dizendo assim, mas Jundiaí é rica. Não precisa de representante, não precisa de recurso. E hoje está aí a maior prova disso. A gente não consegue fazer um investimento se não for através do governo federal, porque se você pega a ZUPA, nós tivemos participação do governo federal e estadual, se você pegar nossas UBS, tem que ter recurso de fora, se você pegar nosso transporte, terminal rodoviário, terminal central, terminais dos bairros, precisa de recurso. Foi BNDES, não foi? Quando surgiram os terminais aí na época do Miguel, não foi? O Miguel Haddad foi que BNDES, trouxe todo esse novo sistema, né, da aí. mobilidade urbana. E eu lembro que foi BNDES que eu, João Carlos Lopes, saudoso João Carlos Lopes, acompanhamos ele na assinatura do contrato do empréstimo. É isso aí. É tudo a parte de empréstimo, né? Porque precisa para fazer investimento, porque o nosso recurso do Tesouro Público Municipal, ele está hoje pagando custeio. O nosso São Vicente custa mais de 20 milhões por mês. Agora nós não vamos pôr dinheiro no São Vicente? Nossas UPAs, os nossos UBSs, as nossas mais de 100 escolas municipais, 4 mil profissionais na área de educação, quem paga é o município. Exatamente. E qual é a única receita que nós temos? É o IPTU e nosso ISS, que agora com essa nova mudança na reforma tributária traz uma preocupação para os municípios. Jundiaí não é muito logística e o faturamento não fica dentro da nossa cidade e traz uma preocupação maior para a arrecadação dos municípios, do nosso município no futuro próximo. Essa é a visão de um camarada que tem toda a capacidade e competência para representar na Câmara Federal. É isso que eu estou dizendo. Dá uma olhada na nossa lista. A gente tem nomes bons aqui na lista regional para eleger deputado estadual e federal. Esse pessoal já está fazendo reunião, está fazendo encontros. Então, assim, vem gente de fora, não tem problema. Eu vou repetir, não tem problema. Mas por que eu vou votar num candidato de fora se eu tenho opções aqui? Eu acho que nós vamos ter aqui
umas três opções para federal e acho que umas 4 ou 5 para estadual oficialmente. Tá? Tem muita gente dizendo que é pré-candidato, mas eu não sei. Eu espero que chegar aqui no nosso jornalismo, para mim, para o Tobias, a confirmação, para a gente ter certeza. Para a gente colocar no ar e depois perder tempo aí também, não é verdade? Sim. Essa que é a questão. Eu acho que também temos que aguardar o tempo das convenções, né? Lá mas eu acho que é julho. Lá são as definições mesmo, lá o partido vai dar ok, se você é o candidato. Não, hoje eu acho que todos aqui que já participaram e que irão participar ainda, receberam o convite dessas possibilidades. Alguns já com uma estrutura muito maior, e aí começa a avançar de uma forma mais acelerada, tem mais pessoas dentro do time de trabalho, então eu acabo avançando mais, outros menos, mas as definições mesmo, elas acontecem em julho, e se lá nós formos contemplados com essa possibilidade, então, de disputar o processo eleitoral, de representar a região, com certeza nós vamos entrar com a mesma dedicação, mesmo empenho, com o mesmo amor. Empenho, com o mesmo, como é que fala, como era o esportista, quando era o empresário, como era o vereador, enfim. Eu acho que o que importa é a gente saber que nós vamos entrar numa disputa, e é uma disputa de ideias. Porque, como você disse, pode muito mais. Eu não sou concorrente a algum deles. Todos nós podemos estar eleitos se o cidadão da nossa região olhar para cá e falar assim, é esses caras que nós vamos votar. Algum desses caras é o que vão entrar. Nas cidades que eu falei, a gente beira aí 1 milhão de votos, beira tranquilamente. Sem a região dúvida. metropolitana, mais Morato, Fernando da Rocha, Cajamar e Caieiras. 1,5 milhão de votos, quase. 1,5 milhão de votos, quase. Aí a gente pode pegar Itu, pode pegar Salto. Acho que Salto é ligação, Itatiba tem ligação. Embora esteja na região metropolitana de Campinas, o relacionamento com a cidade territorial é muito maior. Eu acho até que para a população a ligação é muito maior com a gente. Tem gente que nem sabe que Itatiba faz parte da região metropolitana de Campinas. O prefeito esteve aqui. Tomás é gente boa demais. Eu tenho mostrado as cidades, nosso resumo da região, as cidades neste 1 ano e meio de governo, o Cristiano, que têm realizado entregas. É uma coisa que não é boa, que é o desgaste do legislativo e executivo. A culpa dos dois, é de vereador e prefeito. Mas quando tem esse desgaste, quem perde é a população. Itupeva está passando por esse momento terrível. Campo Limpo. Quando também há uma união muito grande e todo mundo fica cego, é ruim, que é o que está acontecendo com a cidade de Louveira. Lá os servidores públicos não tiveram nem diálogo com o servidor, o prefeito teve, não quer dar aumento nenhum. Tem que ter um vereador para questionar, para fazer um jogo ali de cintura, para atender. Então, quando é demais, tudo junto é ruim, e quando não há aproximação também é ruim. Mas, ao contrário disso, eu estou mostrando Jarinu, a gente está mostrando Francisco Morato, Cajamar, Várzea Paulista, Cabriúva, são cidades que estão realizando entrega de saúde. Jundiaí é muito pujante, né? Jundiaí é a cidade satélite. Então tem muita coisa sendo feita, mas as cidades menores é melhor para comparar. Sim. Essa é o que o sistema, eu digo sempre, o sistema de transporte aqui é robusto, de saúde é robusto, de educação é muito grande, né? Aliás, vou te contar, hein? Se for para escolher para ser prefeito de Jundiaí, de uma cidadezinha lá, perto de São José do Rio Preto, eu vou para lá. É muito mais fácil. Você pega aí Jales, não, Jales ainda é grande, mas você pega aí, não Santa Fé do lado de Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, é a cidade que as pessoas até estão na calçada, batendo papo, cidadezinha pequena. É melhor de administrar, mas não? Esse é um dos problemas do nosso melhor? país. É muitos municípios que não poderia nem ser considerado um Tem município. isso, que é pequeno porque daí demais, você né? tem que ter um envolvimento da sociedade, você tem que ter uma prefeitura, uma estrutura de prefeitura, uma estrutura de legislativo, de Câmara Municipal. E isso acaba encarecendo muito onerando, né? o sistema público. Por isso que a gente fala que quando enxuga a máquina pública, ela começa por essas estruturas que o governo federal vai incluindo, criando mais municípios, e isso vai Alguém falou disso aqui, ô Cristiano, para a gente finalizar, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas aí foi exatamente isso. Unir alguns municípios, que você minimiza o custo, né, da máquina pública, vamos dizer assim, Câmara Municipal e coisa e tal, e acho que seria melhor, mas isso aí também é um estudo para o Senado. Sem dúvida. Tem que estudar o território, né? E quem diria que Jundiaí ia embora, passando por Campinas, era tudo Jundiaí. Jundiaí. Tá lindo. Várzea Paulista, tudo era Jundiaí. E eu falo que tem 2 bairros que incomodam muito a nossa cidade. São Paulo e Campinas. 2 cidades que atrapalham muito, é essa aí. São Paulo e Campinas. Que atrapalha a gente aqui. Acaba atrapalhando muito a nossa cidade. Cristiano, como é que está a relação com a Câmara Municipal para a gente finalizar nesse novo governo, 1 ano e meio aí, está tranquila? O que a gente tem de vereador novo ali? Tem essa legislatura foi a que mais trocou, né? Tiago Elion, a Carla nós temos o João, a Carla, a Mariana, o Parra também. Tem bastante novo aí, né? Daniel Lemos. Daniel também parece ter um ritmo acelerado. O Rodrigo Abino. Eu tenho assim uma relação com o Zé Dias. Eu vejo, o Zé Dias já foi vereador, mas voltou, né? Depois do mandato. Não, eu digo que ele já tem experiência, mas você pega ali, você pega esses dois que a gente falou, Daniel e o Rodrigo Abino, eles têm um ritmo acelerado, né? Então,
Lima Nova, estão trabalhando. O Madison, né? O Madison, né? Estão O correndo. Madison, Hã? né? O Daniel é segundo. Daniel O Daniel é Segunda. segundo, é verdade. O Bruno lembrou bem, o Daniel é segundo. Mas assim, eu tenho me dado, assim, todos me incentivaram quando eu falei Tá. que poderia ser um pré-candidato, todos me incentivaram, todos me E o apoiaram. Leandro no Basson sentido- também é novo, né? O Leandro. Vai ser pré-candidato ou não, O Leandro? Leandro é. A o estadual, Leandro acho que é estadual, né? Basson é estadual. Junto com o Palombo, acho, né? Isso tá falando? Palombo. O Leandro Basson é aquele que você vê nos milhões de visualização. Vamos ver, tem que transformar isso em voto, né? Porque é um tema importante, que é a segurança, né? Para mim, hoje é o tema do momento. Do momento, né? Nós tratarmos de segurança pública a nível nacional para poder dar mais forças aos projetos de lei que hoje, as leis que são muito brandas. A camarada sai na audiência de custódia, É né? muito difícil. A vítima fica, o bandido sai. Isso precisa mudar no Brasil Na e aí verdade, Câmara Federal. Na verdade, nós estamos ficando trancados nas nossas casas E os bandidos os bandidos passeando e curtindo a vida. Precisa reverter isso, né? Tem que Precisa reverter. Cristiano, obrigado pelo carinho, obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. Toda a sorte nessa nova jornada. Ele teve uma jornada, uma mudança de vida do esporte do comércio, foi para a política. Agora, quem sabe, uma outra jornada da política a nível nacional, a nível municipal, para nível nacional. A gente não sabe, está tudo na mão de Deus, né? Amém. Mas o importante é que é um camarada que está aqui e tem essa paixão, esse amor e esse, sobretudo, o conceito, o entendimento do conceito que o político está aí para servir. Ah, se todos os políticos fizessem isso, nada de vaidade, nada de poder, mas servir, é legal. Eu, como jornalista, acompanhando, é bacana quando a gente vê que faz alguma coisa boa para o povo. Ou é o asfalto, a árvore cortada, ou aquela unidade de saúde, ou aquela consulta que a pessoa precisava, ou aquela vaga na escola, a vaga no curso de capacitação. É gostoso quando a gente vê as pessoas conquistando algo. Eu compartilho disso, que eu vejo isso no jornalismo. É legal. Ah, eu consegui uma vaga de emprego, fui lá no balcão do empreendedor. É tão bom, cara. É isso que a gente precisa. Acho que é mais amor mesmo. Amor de coração, né? E o empreendedor me falou uma vez uma coisa que me deixou mais confiante, né, que a linha de trabalho e raciocínio é a correta. Cristiano, eu cheguei aqui no Jundiaí Empreendedora como um CPF e hoje eu estou saindo daqui um CNPJ. Tá vendo só? Então Ai, que ela beleza. veio, abriu o MEI, se preparou, se qualificou, foi para a rua, vendeu e começou a tratar o negócio dela, que era o CPF dela, começou a tratar com muito mais responsabilidade, com muito mais seriedade, com muito mais profissionalismo e saiu um CNPJ. Então isso é que é o nosso legado. É mudança de comportamento. Cristiano, 1 minuto para você finalizar aí, pode dar o seu na rádio, eu só vivo, queria imagem mesmo aí, te ó. agradecer pela oportunidade, cumprimentar todos aqui pela essa acolhida de sempre, me deixar muito à vontade para falar com o público da rádio difusora e dizer que sempre que a gente se coloca à disposição para participar de um processo eleitoral, nunca é por uma vaidade, nunca vai ser para poder achar que vai ser melhor que alguém, mas que a gente possa utilizar dessa oportunidade para continuar transformando a vida das pessoas, seja do lado econômico, seja pelo lado social. Eu carrego uma bandeira do empreendedorismo porque eu acredito que a maior alternativa para o nosso país começar a se desenvolver e ser alto, né, suficiente, são as pessoas que geram essa riqueza. E o empreendedorismo ele vem com essa força. Quem começa pelo MEI, depois de um determinado tempo, ele pode se transformar numa grande empresa, gerar emprego e condições de qualidade de vida para as pessoas, melhorar a vida socialmente das pessoas e fazer com que as pessoas realmente possam crescer na vida. E eu acredito muito nessa bandeira e por isso que carrego ela e carregarei ela sempre que eu tiver essa oportunidade de disputar um processo eleitoral. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cristiano. Nós é que agradecemos demais, amigo de longa data, Cristiano Lopes. Recebe aqui o abraço do Tobias Musel Júnior, que está fora do Brasil, está viajando, está de férias. Mas mandou. É meu chefe. Deixou o abraço aí, mandou deixar o abraço para o Cristiano. E a você, nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência na Rádio Difusora, aqui na rádio, ou no Instagram do Jornal de Jundiaí. Na próxima semana tem Armando Hashimoto, que foi prefeito duas vezes vice-prefeito, prefeito 2 vezes, conhece muito de política, é médico, é formado em medicina. E na outra semana veio o Ricardo Benassi, que é pré-candidato também a deputado estadual. Então a gente está aqui com essa lista favorecendo, pedindo, destacando Jundiaí e a nossa região. Nós podemos muito mais. Com deputado estadual e federal, melhor ainda. Dá para eleger 2 de cada um. Mas olha para a nossa lista, pensa nisso. Não fica pensando que gente de longe, não, que gente de longe não vai trazer nada para a gente. Beijo bem grande, até a próxima quinta-feira. A gente se encontra no Jornalismo da Difusora, ou lá na plataforma Itamar Gonçalves SP, no Facebook, Instagram, TikTok, ou até no WhatsApp Notícias. Grande beijo.